Ao longo destas semanas nós estamos a falar acerca do reino de Deus. Então nós falamos acerca do rei dos reis, que o reino de Deus se expande através da influência dos seus cidadãos, filhos de Deus, a expandir o reino de Deus. E ontem no encontro de homens chegou um homem aqui da igreja e ele trouxe um testemunho acerca desta realidade do reino de Deus. Eu quero partilhar convosco antes de nós entrarmos na palavra. Então este homem chegou e disse: olha, pastor, eu estava no trabalho e este tema acerca do reino de Deus tem estado a impactar tanto a minha vida, como o reino de Deus não é somente no tempo do culto dominical em que nós reunimos como a igreja, mas o reino de Deus expande e espalha através da minha vida. E isto tem impactado muito a minha vida. Então quando eu estava no trabalho, estava um ambiente muito tenso, muito estressante, muita confusão à volta. E eu lembrei que o reino de Deus está dentro de mim. Eu sou um cidadão, um portador do reino de Deus. Então, eu afastei dos meus colegas de trabalho e digo: em nome de Jesus, eu declaro paz. Eu declaro que toda confusão tem que parar, toda contenda tem que parar, em nome de Jesus. Ele disse: sabes uma coisa, pastor? Logo a seguir o ambiente mudou. Houve paz no meu local de trabalho, os meus colegas começaram a falar bem uns com os outros e houve paz. É incrível. Quando nós temos essa consciência que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos portadores de um reino que não tem fim dentro de nós, nós podemos trazer a manifestação desse reino a cada sítio onde nós vamos. Amém? Então eu quero encorajar-vos, quando vocês estão a ser desafiados para ser realmente cidadãos do reino de Deus, que levam este reino de Deus para cada sítio onde vocês vão, mesmo no vosso trabalho. Mesmo no vosso trabalho, porque o Rei dos Reis quer governar em cada sítio onde nós vamos. Amém? Então vamos iniciar este novo tema acerca do reino de Deus, em que nós vamos estar a falar acerca dos relacionamentos dentro do reino de Deus. Se o reino de Deus é feito por um rei que governa, é feito por um território que se expande e cidadãos que transportam esse reino de Deus, nós temos que entender que estes cidadãos, estas pessoas, relacionam umas com as outras. Isso é que acontece em qualquer reino. Há pessoas que reúnem em bairros, em casas, em cidades, em freguesias, concelhos, que há relacionamento, há um contacto umas com as outras. Então, hoje nós vamos estar a falar acerca disto, dos relacionamentos dentro do reino de Deus. E para iniciar, vamos ler uma passagem bíblica, é um pouco longa, então eu pedi a Eva para ajudar-me. E vamos ficar em pé enquanto nós ouvimos esta passagem bíblica, enquanto nós lemos a palavra de Deus, vamos ficar em pé e vamos ler em conjunto. Esta tradução é a tradução Bíblia para Todos, é um pouco mais atualizado, então é mais fácil de compreensão. É Mateus 5, de 21 até versículo 48. Bom dia, igreja. Mateus 5, 21 a 48. Ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e ainda, aquele que matar alguém terá de responder em julgamento. Mas eu digo-vos: todo aquele que se irritar contra o seu semelhante terá de responder em julgamento. Aquele que insultar o seu semelhante, chamando-lhe imbecil, será julgado pelo tribunal. E aquele que lhe chamar estúpido, merece ir para o fogo do inferno. Por isso, quando fores ao templo levar a tua oferta a Deus, e ali te lembrares que o teu semelhante tem alguma razão de queixa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com o teu semelhante. Depois, volta e apresenta a tua oferta. Faz as pazes com o teu adversário enquanto vão os dois a caminho do tribunal. Senão, o adversário entrega-te ao juiz, este entrega-te ao oficial de justiça e mete-te na cadeia. Garanto-te que não sais de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, corta e atira para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Também foi dito:
Todo homem que se divorciar da sua mulher deve passar-lhe uma declaração. Mas eu digo-vos, todo homem que se divorciar da sua mulher, exceto no caso de adultério, é culpado de a expor ao adultério. E o homem que casar com ela também comete adultério. Também ouviram o que foi dito aos antigos: não farás juramentos falsos, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Mas eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado para os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem mesmo pela tua cabeça deves jurar, porque não és capaz de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Basta que digas sim quando for sim e não quando for não. Tudo o que vai além disso é obra do maligno. Ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo-vos, não resistam a quem vos fizer mal. Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém te quiser levar a tribunal para te tirar a camisa, dá-lhe também o casaco. Se alguém te obrigar a levar alguma coisa até 1 quilómetro de distância, acompanha-o 2 quilómetros. Se alguém te pedir qualquer coisa, dá-lhe, e a quem te pedir emprestado, não lhe voltes as costas. Ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez brilhar o sol, tanto sobre os bons como sobre os maus, e fez cair a chuva, tanto para os justos como para os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar? Não fazem também isso aos cobradores de impostos? E se saudarem apenas os vossos amigos, que há nisso extraordinário? Qualquer pagão faz o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eis a palavra do Senhor. Obrigado. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã em que nós podemos ouvir e meditar sobre a Tua palavra. Dá-nos a Tua graça para compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Obrigado, Eva. Esta passagem faz parte de um sermão feito por Jesus, é chamado Sermão da Montanha, em que foi a primeira pregação que Jesus fez, em que ele, basicamente nesta pregação, que é espelhado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele está a explicar detalhadamente o reino de Deus. Nós podemos dizer que ele está a dizer, em outras palavras, que o reino de Deus é assim e é assim. Nós podemos dizer que qualquer reino nesta terra, normalmente quando é composto este reino, o rei ou os governantes passam muito tempo a escrever um documento que é a constituição desse reino. Em novos reinos, normalmente é feita essa transição em que é escrita uma nova constituição, em que esta constituição é uma série de normas e princípios que ditam como é que os seus cidadãos vão comportar dentro do reino, que é, neste caso, o reino de Deus. Quando Jesus estava aqui a falar, esta pregação, estava a ministrar esta primeira pregação, ele estava a falar para hebreus, para israelitas, homens e mulheres estavam a viver na terra de Israel, eles estavam habituados a ser governados pela lei mosaica, ou lei dada por Moisés, e também pelos profetas. Então era a mistura dos ensinamentos dos profetas, que era a explicação da lei, mas também era a lei de Moisés, que incluía os 10 mandamentos, mas também centenas de outras leis. Quando Jesus chega, ele inicia o seu ministério. Ele ainda não era conhecido pelo Messias naquela altura, mas ele estava a iniciar o seu ministério. Ele vai e começa com as bem-aventuranças, e depois ele vai e explica que vocês são a sal da terra, a luz do mundo, dá aquela identidade dos cidadãos do reino de Deus. E depois ele começa a abrir um pouco mais o leque de ensino, e ele começa a dizer: olha, vocês lembram-se de que na lei está escrito isto e aquilo. Quando eu estou aqui a apresentar a lei, eu não estou a anular o que foi ensinado aos vossos pais durante centenas e centenas de anos, mas eu venho não somente cumprir, mas acrescentar sobre essa lei.
Então Jesus, quando ele abre este ensinamento acerca de como é que é o trato, como é que é o relacionamento, qual é a constituição do reino de Deus, ele está a agarrar naquele primeiro que nós chamamos o Velho Testamento, que são o ensinamento de lei de Moisés com as profecias. Ele está a agarrar e diz: vocês ouviram dizer isto, foram ensinados pelos vossos pais, pelos rabis, pelos sacerdotes, isto e aquilo. Agora eu vou explicar o que é um cidadão no reino, como é que enfrenta cada uma destas áreas. Eu não estou a anular o que foi dito pelos vossos pais, mas eu estou a construir sobre isso. Então, essa explicação por Jesus é muito importante. Nós podemos dizer que a constituição dentro do reino de Deus é aqui, é a Bíblia. A Constituição no reino de Portugal, ou no reino dos Estados Unidos, ou no reino do Brasil, é uma forma diferente. Mas a Constituição no reino de Deus é a Bíblia. Por isso que é tão importante aos cidadãos do reino de Deus, os filhos do rei, nós cristãos, de nós lermos a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, não somente uma leitura litúrgica diariamente de ler, mas meditar sobre a palavra de Deus, que significa que nós temos que pensar sobre a palavra de Deus, e depois temos que também estudar a palavra de Deus, e também temos que aplicar a palavra de Deus. Porque se nós temos o conhecimento da Constituição, dos princípios do reino de Deus, nós podemos ter uma vida em que nós guiamos-nos pela Constituição do reino de Deus e nós sabemos antemão que nós vamos ser abençoados. No reino de Portugal, na nação de Portugal, nós sabemos, se nós seguimos as leis portuguesas, ditas na Constituição portuguesa, nós vamos ter uma vida em paz aqui nesta nação, não é? Nós sabemos que as autoridades não nos vão chatear se nós cumprimos as leis de Portugal. É a mesma coisa dentro do reino de Deus. Nós temos alguém a governar a nossa vida, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e nós temos também uma Constituição, um conjunto de princípios que ditam a nossa conduta. Então vamos analisar o que foi lido há pouco pela Eva, em que explicou vários princípios de relacionamentos dentro do reino de Deus. Entre estes capítulos 4, 5 e 6 e 7 de Mateus, explica esta conduta, princípios de conduta dentro do reino de Deus. Este capítulo que nós lemos agora, que é quase todo o capítulo 5, fala principalmente acerca de relacionamentos. O capítulo 6 fala de outras áreas que, se Deus quiser, nós vamos depois falar acerca dessas áreas também, mas hoje nós vamos falar acerca dos relacionamentos que nós temos dentro do reino de Deus. Então, há princípios na constituição do reino de Deus para como nós devemos relacionar uns com os outros. E Jesus abre isto de uma forma que talvez choca muito o nosso conforto. Nós vimos isso, uau, como é que é possível? Inicialmente ele fala acerca de ira, de zanga, de como é que este relacionamento um com o outro, o nosso falar. Ele até diz, se chamas o teu próximo de estúpido, estás digno do inferno, do fogo do inferno, só por usar esse termo perante o teu irmão. É incrível que Jesus não estava tão preocupado com o que era tão visível, mas estava no coração, porque ele disse que vocês ouviram dizer que não matarás, que é um dos 10 mandamentos, não matarás. E nós vemos que, esse é um pecado grave, é um crime em certos países digno de morte. E no reino de Israel, quando alguém matava, era digno de ser morto também. E Jesus agarra naquele princípio, aquele mandamento, um dos 10 mandamentos, ele diz assim, vocês ouviram, não matarás. Mas se olhar para alguém com ira no teu coração, já és digno da condenação do homicídio. Então Jesus leva
isso um pouco mais longe, porque o reino de Deus não é um conjunto somente de princípios que governam a sociedade, mas nós falamos já estas duas últimas semanas que o reino de Deus está aonde? Está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, esse reino não é algo externo à nossa vivência, mas é algo dentro do nosso ser. Por isso que nós temos que ser transformados no nosso interior. Por isso que Jesus, quando ele agarra num princípio de assassínio, de homicida, ele diz que se matarás alguém, és digno de condenação. Jesus leva isso mais longe, diz, no reino de Deus, se tens um pensamento ou um sentimento de ira contra o teu próximo, já és digno de condenação. Já conseguem ver que Jesus não anulou as leis do Velho Testamento, mas ele acrescentou e levou isso para dentro do ser humano. Jesus também agarrou e diz assim que a contenda, ele fala acerca da contenda, diz que se tens algo contra o teu irmão, quando estás a chegar à casa do Senhor, naquela altura, o ritual de celebração não era igual ao nosso ritual de celebração dominical. Eles celebravam, iam ao templo com sacrifícios e com ofertas numerários e sacrifícios de animais. Então era hábito de quando eles chegavam ao templo com a sua oferta, havia uma caixa chamada um gasofilácio à porta do templo, onde eles entregavam a sua oferta ao sacerdote para a oferta ao Senhor. Nós fazemos isso semelhantemente aqui na igreja. É que Jesus está aqui a dizer, quando vocês chegam à casa do Senhor com a vossa oferta, estão a preparar para dar a vossa oferta, mas se há qualquer coisa no teu coração contra o teu irmão, volta para trás, reconcilia-te com o teu irmão e depois dá a tua oferta. Muitas vezes nós queremos ter a aparência de religiosidade, queremos o serviço cristão, queremos nos sacrificar pela obra de Deus aqui nesta terra, mas não queremos saber do relacionamento entre os irmãos. Aqui Jesus está a levar aquilo mais longe, está a dizer que a vossa oferta é secundário, os vossos relacionamentos é prioritário. Em casa, quando estava a viver na casa dos meus pais, eram 5 filhos pequenos. Quando nós viemos dos Estados Unidos, eram 5 filhos abaixo dos 9 anos. Imaginem isso, 5 filhos abaixo dos 9 anos, em casa, uma casa pequena com 3 quartos. Em que houve, às vezes, contendas entre essas crianças pequenas. Em que meu pai ensinava este princípio para nós, de uma forma mais fácil de entender para as crianças. Ele dizia assim, se vocês não conseguem dar-se bem entre vocês, não há cá coisas especiais de irem ao parque, nem ir à escola. Vocês podem ir à igreja porque é a casa do Senhor, mas não podem fazer coisas divertidas com os seus amigos, andar de bicicleta, brincar à bola, até vocês fazerem as pazes uns com os outros. Porque é mais importante a paz dentro desta casa do que ter diversão lá fora. Só podem, ele dizia assim, só podem exportar o que já está dentro do teu interior, o que está dentro da casa. E é a mesma coisa. O princípio é igual, é uma forma de explicar diferente. É mais importante que haja paz entre os irmãos, de que haja sacrifício, serviço, ministério, obras. Temos que analisar o nosso coração. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Graças a Deus que nós somos diferentes. Graças a Deus que vocês não são iguais a mim. Era muito chato vocês serem iguais a mim. Mas somos pessoas diferentes. Por isso que há muito choque, há muito desentendimento. Viemos de culturas diferentes, mentalidades diferentes. E quando nós relacionamos uns com os outros, eu posso estar a dizer uma palavra e vocês conseguem entender completamente ao contrário do que aquilo que eu queria dizer. E há, logo, contendas. Nós temos que reparar que quando há contendas, nós somos responsáveis de resolver essa contenda. Em Romanos 12, 18, diz assim,
quanto a vós, vivam em paz com todos. Foi algo que nós falamos com os homens ontem. É que se tem a vosso alcance, que vivam em paz uns com os outros. Está sempre ao nosso alcance viver em paz. Muitas vezes nós queremos viver em paz quando há reconhecimento da outra pessoa que esteve errado. Mas isso não tem nada a ver. Perdão, reconciliação, tem só a ver connosco e com a nossa decisão de perdoar e libertar essa situação. Ok? Por isso que depois Jesus, em Mateus 6, explica este fato de perdão quando ele dá a explicação do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, tal como nós somos perdoados. Então nós temos que perdoar, e o perdão que nós libertamos vai libertar o perdão sobre a nossa vida também. Depois Jesus começa a entrar em relacionamentos mais íntimos. Até isto é um bocado desconfortável, porque Jesus está a entrar em relacionamentos até conjugais. Ele começa a falar acerca do adultério. E muitas vezes nós normalizamos o adultério, ou em outras palavras, adultério é sexo fora da aliança de um casamento. E muitas vezes nós banalizamos esse termo porque hoje em dia é normal haver sexo fora de uma aliança de casamento, ou antes ou durante o casamento. Então, antes é quando a pessoa não está casada ter relações com outras pessoas, ou quando a pessoa está casada ter relações com outras pessoas sem ser o seu cônjuge. Tudo isso é naquele pacote chamado adultério, não é? Então, Jesus entra nisso e ele diz que, ok, vocês dizem que qual é que é o limite? Como é que eu posso ter aquele limite de ser considerado um adúltero? Jesus leva esse ensino mais longe, tal como foi na parte de ira, em que ele falava que, ok, vocês estão a ir até o limite. Qual é que é o limite de ser considerado um assassino? Jesus está a dizer, qual é que é o limite até ser considerado um adúltero? Jesus está a dizer, não pensamos dessa forma. Quando tu olhas para alguém e começas a ter um olhar de luxúria, o que é luxúria? É desejar essa pessoa para satisfação própria. Desejar essa pessoa para satisfação própria. Quando olhas para uma pessoa e desejas fortemente essa pessoa para a realização dos teus desejos, já és culpado de adultério. Jesus leva ao que o povo de Israel estava habituado, diz, ok, nos 10 mandamentos diz, não matarás e não adulterarás. Jesus agarra naquele mandamento que o povo de Israel estava habituado a ser parte da sua constituição, mas algo que era algo distante, algo governativo sobre a nação, e leva aquilo para dentro do coração dos cidadãos do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, ele está a dizer, ok, a vossa privacidade, a vossa imaginação é o lugar onde o pecado nasce. Então, ele diz, para vocês serem cidadãos do reino de Deus, quando vocês estão na vossa intimidade, os vossos pensamentos, cuidado, que a vossa atenção não seja levada por luxúria. Em que a vossa atenção não seja levada para desejar fortemente alguém para satisfazer os teus prazeres próprios. Isso é, quando nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que entender que não somente o nosso pensar tem que ser transformado, mas também os nossos próprios desejos precisam de uma transformação. Desejos, Jesus agarra nos desejos mais íntimos de um ser humano, que são os desejos sexuais. Aquele que nós ouvimos na escola que, ok, somos humanos, nós temos esse desejo, essa necessidade de ser preenchido esse desejo, porque quase somos animais que precisam desse cumprimento desse desejo. Não, nós somos superiores aos animais. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Até os nossos desejos sexuais, até os nossos desejos íntimos, a nossa fantasia na nossa mente, precisa ser controlado, formatado pelo reino de Deus.
Quando Jesus explica estas coisas, ele está numa montanha cheia de judeus à sua volta, que estavam habituados a ouvir somente princípios, normas, é dizer, tens que fazer isso, não podes fazer isso, vais fazer isso, és castigado. Ele leva os princípios ao nível mais íntimo do ser da pessoa e diz, não, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vocês têm o reino de Deus dentro de vocês. Por isso que tem que haver uma transformação da forma que vocês pensam e também os desejos que vocês têm pelo sexo oposto, pelas pessoas à vossa volta. Vocês têm que ser controlados pelo Espírito Santo. Jesus, depois de agarrar nesta área de adultério, ele vai mais longe e fala acerca do divórcio. Algo que também na nossa cultura é bastante normalizado. Nós podemos dizer que faz talvez parte da nossa cultura ter um alto indício de divórcio. Significa que alto indício de divórcio, as pessoas não valorizam a aliança do casamento. E Jesus fala acerca disto de uma forma muito direta também. Ele diz que vocês vão e dizem, ok, até que ponto é que eu tenho que aturar esta pessoa até que eu faça o sinal de divórcio com essa pessoa, até eu rompo a aliança. E Jesus vai mais longe e ele ensina acerca do valor da aliança, em que o próprio no livro de Hebreus agarra neste ensino de Jesus, em Hebreus 13, versículo 4, e diz que venerado seja entre todos o matrimônio, ou a aliança do casamento, e o leito sem mácula. Então, não somente a aliança do casamento, é aquela cerimónia, aquele momento formal perante as pessoas, mas também o leito, que é a cama, que é a intimidade entre o casal, que seja sem mácula ou sem pecado. Porém, aos que são da prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós precisamos de valorizar o que Deus valoriza. Se Deus está aqui a dizer na sua palavra, na sua constituição do reino de Deus, que nós temos que honrar, venerar o matrimónio, nós temos que valorizar isso. Muitas vezes, quando nós lidamos numa sociedade em que o índice de divórcio já está a passar os 70%, que significa que o matrimónio, a aliança do casamento, é banalizado. E nós não temos essa valorização do casamento em si. Quanto mais nós valorizamos algo, mais vamos cuidar daquilo. Não é? Imagina que és dado um carro de luxo, um Ferrari. E tens estado a querer esse carro durante muito tempo. Tu vais receber esse carro e vais cuidar desse carro. Talvez até vais comprar uma garagem para colocar o carro. Talvez vais passar um pano cada vez que passas na rua. Antes de ir para a rua vais passar um pano e depois vais passar um pano. Vais manter aquele carro um brinco. Vais manter um motor espetacular e vais cuidar daquele carro porque estás a valorizar muito aquele carro. Homens, Deus deu-nos não um carro, mas uma mulher para cuidar, para amar. E quanto mais nós valorizamos, não somente a aliança do casamento, como algo que foi feito talvez 20 ou 30 ou 2 anos atrás, quanto mais nós valorizamos, mais nós vamos investir naquilo. Quanto mais nós valorizamos o nosso casamento, mais nós vamos investir nisso. Quanto mais nós valorizamos o nosso cônjuge, mais nós vamos investir naquilo, nessa pessoa. O que é que acontece muitas vezes? A grande razão do divórcio é a desvalorização do matrimónio, desvalorização da pessoa em si dentro do matrimónio. A pessoa é banalizada, é dado como garantido. Ok, aquela pessoa vai estar sempre aí, aquela pessoa vai amar-me sempre, eu não preciso de investir, não preciso de tratar bem essa pessoa. Então é banalizado, não é valorizado e depois não é feito o devido investimento dentro do matrimónio. E Jesus está a dizer que, ok, vocês precisam de valorizar os vossos casamentos para que não haja divórcio. E depois Jesus continua e ele fala acerca de juramentos.
Este é um outro tema, que é um tema que também é muito banalizado nos nossos dias. Porque facilmente nós dizemos, eu vou fazer, mas depois não faço. Eu vou dar e depois eu não dou. Eu vou ser, mas depois não sou. Facilmente nós dizemos na gíria portuguesa, nós somos um troca-tintas. Que nós dizemos uma coisa, mas depois não fazemos isso. Agora, Jesus está a dizer que não façam isso. Que o vosso sim seja um sim e que o vosso não seja um não. É preferível não jurar do que jurar e não fazer. Agora, isto leva-nos a pensar em várias situações na minha vida em que nós podemos dizer, ok, Deus, eu vou orar todos os dias. Mas depois passa um dia... E por norma é logo no segundo dia ou terceiro dia, e vem um telefonema logo de manhã, vem uma coisa logo de manhã, e eu esqueço-me e passo o dia. Deus, eu vou dedicar este dia inteiro, ou esta semana inteira, para jejuar. Depois vêm tentações de comida, vem um convite para almoçar, vem isto, aquilo. Deus, tu entendes. Tu entendes. Outra situação. Estou em oração, estou num culto de domingo e estou a dizer, Deus, o que é que eu devo fazer com as minhas finanças? Como é que eu posso honrar-te com as minhas finanças? E Deus põe um desejo no nosso coração de entregar mais. E nós dizemos, ok, Deus, eu vou entregar-te este valor. E chega ao momento de fazermos a transferência e colocamos menos um zero naquela transferência, porque vem o medo no nosso coração, vem a ansiedade, vem isto. E nós não cumprimos o voto que nós fizemos perante o Senhor. Em Deuteronômio, quando Deus está a explicar ao povo de Israel, no deserto com Moisés, os seus princípios, as suas leis, Deuteronômio 23, 21, diz assim, quando votares, isto não é o voto de eleição, é o voto de fazer uma aliança ou fazer um voto, um compromisso. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Está a dizer que quando nós fazemos um voto ou um compromisso, damos a nossa palavra, nós devemos cumprir a nossa palavra. Principalmente a Deus, mas também a quem está à nossa volta. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Em outras palavras, está a dizer, seja uma pessoa de integridade. Seja uma pessoa íntegra. Uma pessoa que nós sabemos que é honesta, que vai cumprir a sua palavra. Isso é uma qualidade de um cidadão do reino de Deus. A integridade tem que ser aquela base que mostra que nós somos cidadãos do reino de Deus. É quando nós cumprimos os nossos juramentos. Depois, Jesus entra na parte de vingança, em que nós queremos a nossa própria justiça, queremos a nossa própria razão. Mas nós temos que entender que a justiça é do Senhor. A justiça não é nossa, a vingança não é nossa, não é nosso por direito. A vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. E quando nós praticamos a humildade e o amor, nós estamos debaixo da proteção de Deus. O apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo 4, versículo 6, diz assim que antes dá maior graça, portanto diz Deus, que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Versículo 8, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso sorriso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muitas vezes nós queremos a nossa própria exaltação pelo nosso esforço.
pela nossa justiça, pela nossa razão. Nós queremos ganhar a causa para depois exaltar e celebrar. Deus está a dizer que nós temos que nos humilhar perante a sua autoridade, perante a sua mão, sabendo que Ele vai lutar as nossas batalhas. Ele é a nossa justiça. Ele é quem vai lutar por nós. Nós temos que somente humilhar-nos por baixo da sua mão. Amém? Amém? No final deste trecho, nestes versículos que foram lidos no início, Jesus começa a falar acerca de quem está em inimizade contra a nossa vida, ou quem é o nosso inimigo. E Jesus começa a explicar que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoar quem amaldiçoar as nossas vidas, fazer bem quem odeia-nos e orar quem nos maltrata. São características de um cidadão do reino de Deus. Amar o nosso inimigo. É fácil amar os nossos amigos. É fácil amar o António porque ele é o meu amigo e ele é agradável de amar. É fácil. Nós temos algumas coisas em comum, então é fácil amar. Agora, pensa naquela pessoa em que vocês talvez não consideram que haja inimigos na tua vida, mas pessoas em que haja uma inimizade, que haja uma distância confortável para não haver conflito. Deus está a dizer, amar os vossos inimigos. As pessoas que vocês mantêm à distância, amar estas pessoas. Amar quem vocês consideram inimigos. Quem está a lutar contra a vossa vida. Amar essa pessoa. Jesus está a depois dizer, abençoar quem amaldiçoa a tua vida. Uma bênção não é dizer, ok, eu abençoo-te em nome de Jesus. Não. É desejar o bem dessa pessoa. É declarar bênção, palavras positivas sobre essa pessoa. Muitas vezes nós pomos este rótulo de uma palavra religiosa e depois nós descartamos da nossa responsabilidade de pôr em prática. A bênção às vezes é isso. Porque nós dizemos, eu abençoo-te em nome de Jesus. Mas alguém que manda vir contigo, alguém que maltrata-te, que diz mal de ti, Jesus está aqui a ensinar para abençoar essa pessoa. Ou falar bem dessa pessoa. É difícil, não é? As pessoas que nos maltratam, nós temos que tratar bem. Nós temos que dizer coisas boas sobre essa pessoa. Depois diz que Jesus continua a dizer, fazer bem a quem te odiar. Talvez há pessoas que, talvez tu sentes que essas pessoas odeiam-te, que têm algo contra ti, que não ama a tua vida, que não gosta de ti, não quer estar perto de ti. Jesus está aqui a dizer para nós fazermos bem a essas pessoas. Não mantenha estas pessoas à distância, uma distância confortável para não haver mais conflito. Não é bloquear essa pessoa, mas é fazer bem a essa pessoa. Fazer bem requer que nós pensamos, ok, o que essa pessoa precisa que eu possa ajudar? Talvez é levar o cão a passear na rua. Talvez é ajudar a limpar o carro. Talvez é mil e uma coisas práticas. Muitas vezes nós pomos os ensinamentos do reino de Deus ou a Bíblia em coisas tão filosóficas que nós não conseguimos pôr em prática, mas fazer bem é algo bem prático. Talvez nós notamos que aquela pessoa não tem muitos recursos. Por que não levas um saco de compras à casa daquela pessoa? Tudo que está dentro do prazo, tudo que seja bom, do melhor, vai às compras e dá a essa pessoa. Não precisas de entrar em vingança, mas faz o bem para quem te odiar. Aquele vizinho que faz barulho, aquele vizinho que deixa tudo sujo, faz bem a essa pessoa. Faz bem a quem é desagradável à tua volta. Isso é uma qualidade de um cidadão do reino de Deus. E depois, o último é orar para quem te maltratar. A melhor forma de nós amarmos uma pessoa é quando nós oramos por aquela pessoa. Quando nós temos situações difíceis na nossa vida, em que há conflitos com as pessoas à nossa volta,
Até na igreja pode haver conflitos. Eu desafio-te, antes de começar a falar mal dessa pessoa, antes de começar a distanciar-te dessa pessoa, de cortar contacto verbal com essa pessoa, começa a orar para essa pessoa. Leva essa pessoa a Deus. Dobra o teu joelho e diz: Deus, abençoa essa pessoa. Fala por nome, diz: Deus, derrama o teu amor sobre a sua vida, derrama a tua paz sobre a sua vida, abençoa os seus filhos, abençoa as suas finanças, começa a abençoar aquela pessoa. Ora por essa pessoa, para que a paz de Deus chegue a essa pessoa. Quando nós começamos a orar por alguém, algo começa a transformar no nosso coração. Porque nós começamos a falar com Deus, e Deus tem um nome, uma qualidade. Diz em 1 João que Deus é amor. Então, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, quando nós começamos a falar com Deus acerca de uma pessoa, a essência de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua identidade de é amor, vai começar a penetrar no nosso coração. E nós talvez estávamos a sentir duros, rancorosos, assim maltratados por essa pessoa, mas começamos a orar e Deus, que é amor, começa a penetrar no nosso coração e nós começamos a sentir o que Deus sente para aquela pessoa, que é amor. Antes de começar a agarrar em alguém, é tão fácil fazer isso, é agarrar em alguém e dizer: sabes o que aconteceu? Semana passada aquela pessoa diz isto e aquilo colou-te, e começamos a falar mal, e depois passamos por outra pessoa dizer a mesma coisa e espalhamos algo que é pior do que o coronavírus. É pior do que o Covid. Começamos a espalhar algo, um vírus de má língua. E começa a dividir pessoas, mesmo no seio da igreja. Mesmo no seio da igreja, quanto mais no trabalho. Alguém estava a contar, foi o Celso ontem, estava a falar acerca de uma história de um barbeiro que chegava. É uma história engraçada, não é? Celso, anda cá a contar, tu contas melhor do que eu. Anda cá a contar a história do barbeiro. Tu contas melhor histórias então aqui. Tá, vamos lá. Todo mundo que chegava para fazer o cabelo ou a barba com o barbeiro, então agora eu sou o barbeiro malvado e sem coração, ele falava assim: viu fulano? Olha, ele faz coisas horríveis, ele é uma pessoa medonha. Aí daqui a pouco chegava aquele fulano e ele falava: viu o cicrano? Olha, ele só faz coisas horríveis, é o pior que existe. E no fim das contas ele se olha no espelho e fala: mas você é o pior de todos, né? Então, com aquelas pessoas que fofocam, que intrigam e... Todo dia o barbeiro estava ali a dizer para a pessoa que vinha a seguir que a pessoa que ele cortou o cabelo antes era o pior de todos. Até que chegou ao final do dia, olhou para o espelho e disse: mas tu és o pior deles todos. E muitas vezes esta má língua, é fácil nós dizermos mal de outras pessoas, para nós sentirmos melhores, mas realmente... Quando nós apontamos um dedo, como o meu pai muitas vezes diz, quando apontas um dedo, tens 3 dedos a apontar para ti. Quando apontas um dedo, sabes que, ok, tu és o pior. Não vale a pena queixares ou reclamares para o lado. Reclama com Deus. Ele tem aquelas costas largas. Reclama com Deus. Quando sentes que estás a ser injustiçado e queres vingança, dobra o teu joelho no teu quarto e diz: Deus, haja ao meu favor. Deus, eu apresento isto perante ti. Apresenta todas as tuas situações a Deus. Tal como nós vimos que quando nós estamos numa situação e nós declaramos que é chegado o reino de Deus, a paz de Deus vai se manifestar onde nós estamos, quando nós estamos a confrontar pessoas ou somos confrontados por pessoas, não entra em confronto, mas que a paz de Deus impacte aquela pessoa, que o amor de Deus impacte aquela pessoa. Só que nós só vamos transbordar aquilo que está cá dentro. Se nós facilmente fervemos e transbordamos ira, contenda, zanga, palavrões, é porque passa-se qualquer coisa dentro do teu coração. Porque vais só transbordar o que tens cá dentro. Mas eu na igreja eu levanto a mão. Eu dou ofertas generosas. Mas depois chegas ali ao trabalho, tens uma língua que parece um esgoto ali.
que está cá dentro vai transbordar. Não vale a pena levantares a mão na igreja se cá dentro é a maior sujeira do mundo. Purifica o teu coração. Limpa o teu coração. Reconhece que precisas do Rei dos Reis no teu coração. Que haja essa transformação do teu coração para que isto transborde a bênção. Quando há conflito, e vai haver conflito, Jesus disse mesmo aos seus discípulos, não temas, porque vai haver conflito nesta terra. Vai haver guerras, vão haver contendas, mas é forte, eu estou convosco. Deus está sempre connosco, mesmo quando nós estamos a enfrentar situações em relacionamentos dentro do reino de Deus. Romanos 12 é aquele capítulo que nós focamos muito nos primeiros 2 versículos, que fala acerca da transformação do nosso entendimento, não é? Nós temos que transformar o nosso entendimento. Isso é uma característica de um cidadão do reino, é quando haja transformação, não somente no nosso comportamento exterior, mas principalmente no nosso interior, em que nossa mente é mudada pela palavra de Deus, pelos princípios do reino, e o nosso coração, os nossos desejos também são transformados. Mas depois, esta passagem fala nos primeiros 2 versículos acerca deste sacrifício vivo para nós experimentarmos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas depois em versículo 9 fala acerca de como é que nós experimentamos esta vontade de Deus. Como é que nós relacionamos uns com os outros? Diz assim, que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado ou esquecidos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambiciosos por coisas altas. Não acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não desejas vencer o mal, mas vence o mal pelo bem. Parece que o apóstolo Paulo está a agarrar naquele sermão da montanha que Jesus declarou aos seus primeiros seguidores e está a pôr isso para a igreja também. Então significa que não somente Jesus ensinou isto como uma nova norma do reino de Deus. Deus depois ensinou através do apóstolo Paulo como é que a igreja devia se comportar. Como é que os seguidores de Cristo na igreja, tempo moderno, muitas vezes nós dizemos que, agora é a altura da graça, agora o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, nós não temos que preocupar com essas coisas, essas práticas do antigamente. Jesus ensinou o que a lei foi ensinado. Depois, o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, ensinou a igreja o que Jesus ensinou. É tudo o mesmo. Nós temos que ser transformados no nosso entendimento para que nós sejamos cidadãos deste reino que não tem fim. Nós sabemos que quando nós dizemos que eu sou cristão, significa que o reino de Deus está em nós. Significa que a partir desse momento eu sou um cidadão do reino de Deus. Não somente nesta hora e meia ao domingo de manhã, mas em cada hora do meu dia, em cada momento, tanto escondido, no meu quarto sozinho, ou quando eu estou em público, quando estou com os amigos, quando estou com colegas, em cada momento, eu tenho que demonstrar que eu sou um cidadão do reino de Deus. Amém, igreja? Isto faz sentido? É algo que vocês querem na vossa vida. É algo que vocês querem pôr em prática na vossa vida. Tanto uma
Cada uma destas áreas, como é que nós devemos relacionar uns com os outros? Como é que deves relacionar não somente com as pessoas da mesma fé, mas qualquer pessoa à tua volta? Porque o reino de Deus quer expandir, quer crescer, e é através do teu testemunho, através do reflexo de Deus na tua vida. Cada situação pode ser um momento em que Deus pode trazer alguém à esperança, à salvação, através da tua vida. Amém. Vamos ficar em pé. Muitas vezes, quando nós estamos neste mundo, nós somos ensinados coisas que não são iguais aos princípios do reino de Deus. Às vezes até são muito contrários aos princípios do reino de Deus. Quando nós falamos acerca destes temas tão delicados, tão sensíveis, em que são temas do nosso interior, de como é que nós relacionamos com pessoas, como é que nós vemos o nosso próximo. Tantas vezes a sociedade ensina-nos coisas que são completamente fora da realidade do reino de Deus. Deus, quando nos convida para este relacionamento, de ter um relacionamento com Deus através da obra de Jesus, e Ele implanta, Ele imprima um reino dentro de nós. Ele sabe que a forma melhor de nós recebermos a plenitude de bênção, ou aquela bondade, aquela paz, alegria, esperança, aquilo que nós ansiamos ter, isso vamos receber quando nós seguimos os princípios do reino de Deus. Quando nós seguimos a constituição do reino de Deus, os princípios que são citados na palavra de Deus, quando nós decidimos guiar o nosso passo, o nosso caminho seja guiado pelos princípios da palavra de Deus, nós podemos ter a segurança que nós vamos ser abençoados. Nós vamos ter paz nesta terra. Agora, é a nossa decisão dizer, ok, eu quero isso para a minha vida. Isso acontece de uma forma pessoal, individual, mas se és casado também acontece de uma forma em que tu estás em conjunto com o teu cônjuge, em que podes trazer estes princípios para o vosso casamento. Isso acontece em qualquer área da tua vida, porque o Rei dos Reis quer governar a tua vida. Não é para subjugar a tua vida, mas para trazer vida abundante para cada área da tua vida. E isso acontece quando nós nos submetemos não somente à autoridade do Rei dos Reis, mas aos princípios do reino. Então, quando tu estás no teu lugar, eu sei que provavelmente todos nós somos impactados em alguma área com estes princípios, em que nós temos que decidir de aceitar esse governo sobre a nossa vida. E eu desafio-te hoje para fechar os teus olhos no lugar onde tu estás e fazeres este compromisso a Deus. Diz a Deus, eu reconheço que esta Constituição, estes princípios são a verdade absoluta e eu quero reger a minha vida através destes princípios. Tal como eu leio na Tua Palavra, eu quero fazer e pôr em prática na minha vida. Se estás no teu lugar e queres fazer essa decisão, só fecha os teus olhos e põe a mão sobre o teu coração. Num símbolo daquele solene, uma solene decisão em estar a dizer, eu quero, Jesus, reconhecer-te como o Senhor da minha vida e seguir os teus princípios. Fecha os teus olhos e só diz esta oração, diz, eu quero, Jesus. Conseguem repetir isso comigo? Diz, eu quero, Jesus. Estar debaixo da tua autoridade e seguir os teus princípios na minha vida. Por favor, perdoa-me quando eu tenho aceito outros princípios e guiado o meu caminho por outros princípios. Perdoa-me por isso. Eu decido hoje seguir o teu caminho, seguir a tua palavra, que é a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Eu decido hoje seguir o teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós decidimos isso, é uma decisão que
nós tomamos um momento na nossa vida, mas é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, todos os momentos. Cada momento em que nós somos confrontados com princípios que não são princípios do reino de Deus, nós temos que ter aquele momento de decisão. Não, eu vou trazer o reino de Deus. Eu vou ser um agente do reino de Deus, um cidadão do reino de Deus, onde eu estou. Amém, igreja? Jesus diz na sua palavra, aos seus discípulos, Ele disse assim que vocês vão enfrentar dificuldades, mas não tenham medo porque eu estou convosco. A pessoa de Jesus está connosco através do Espírito Santo. Quando nós sentimos fracos, é o Espírito Santo que nos fortalece. Quando nós sentimos confusos, é o Espírito Santo que nos ilumina. Quando nós sentimos com dificuldades em pensar, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa luz. Ele é o poder de Deus que habita dentro do teu coração. Então, nesta hora, quando ainda tens os teus olhos fechados, diz ao Espírito Santo, enche-me com a tua presença. Eu preciso do teu poder para conseguir caminhar nestes princípios que são tão diferentes deste mundo. Então, Espírito Santo, enche-me hoje. Enche-me de novo com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, com a tua capacidade. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Eu creio que o Espírito Santo neste momento está a encher muitos de vós que estão a clamar por Ele, que estão a precisar deste toque do seu Espírito. Ele está a tocar nas tuas vidas. Quando estás a tomar esta decisão no seu caminho, Ele está a responder. Ele está a encher-te de graça, que é uma capacitação sobrenatural para poderes caminhar neste caminho. Então recebe isso em nome de Jesus. Quando nós estamos a terminar este culto, vamos terminar em adoração, em que vamos só receber um pouco mais do Espírito Santo de Deus. Entra neste momento de adoração só recebendo mais do seu poder, para que amanhã tu possas trazer o seu reino para cada sítio onde tu fores. Em nome de Jesus.